Estão ouvindo bem? Muito bem. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do livro Liderança de Alta Performance, Guia Prático para se tornar um líder inspirador, de autoria do professor, psicólogo, consultor empresarial, orientador profissional, mentor de executivos, master coach de carreira e palestrante, Carlos Roberto Ernesto da Silva. Uma salva de palmas. Carlos Ernesto, como é conhecido, é mestre em administração pela Universidade de Brasília, em parceria com a Universidade do Canadá, pós-graduado em recursos humanos pela USP e em psicanálise pela Universidade Federal da Paraíba, é certificado como especialista em psicologia organizacional e do trabalho, é graduado em psicologia pela UEPB, licenciado em matemática pela Universidade Regional do Nordeste, certificado em Personal Professional Executive Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, em Advanced Coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, em Executive Coaching Integrated Coaching Institute. O inglês está mais ou menos, viu? Pela Universidade Americana. Facilitador credenciado pela Destination Leadership no Expedition Coaching Program no Canadá. Professor em cursos de pós-graduação em várias instituições. Foi coordenador de MBA, formação de consultores organizacionais, promovido pela UNB, João Pessoa, consultor e instrutor credenciado pelo SEBRAE, gerente geral de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental no Banco do Brasil, na Paraíba, entre 2006 e 2008, é membro fundador do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Consultores de São Paulo, membro da Associação Comercial da Paraíba, membro do Conselho Regional de Psicologia na Paraíba, membro da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Paraíba, membro da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais em São Paulo, é sócio e diretor executivo da empresa Carlos Ernesto Educação e Desenvolvimento Empresarial no Instituto Carlos Ernesto. Bom currículo, né? Neste momento, vamos ter a formação da nossa mesa principal do evento. Então, convidamos primeiramente o meu amigo e também amigo do professor Carlos Ernesto, jornalista Oedo Rodrigues. Representando a Academia Paraibana de Ciências da Administração, além da Academia Brasileira de Ciências da Administração, o professor e consultor Lúcio Mariano. Representando a Associação Comercial da Paraíba, a senhora Nelka Farias. E finalizando a nossa formação, convidamos o autor do livro, o professor Carlos Ernesto. Podem tomar seus assentos, fiquem à vontade, porque neste momento nós passamos a palavra inicialmente para o professor e consultor Lúcio Mariano. Boa noite a todos. Inicialmente quero agradecer o convite honroso do professor Carlos Ernesto a marcar presença nesse evento. E para mim, eu ia comentar isso no final da minha conversa, mas para mim se vive uma energia, um momento diferente e até de uma cobrança a mim mesmo. Um dos projetos em vida de escrever o meu livro autobiográfico. Já tenho um bom acervo produzido, mas não priorizei. Botei outras prioridades, outros projetos como projeto prioritário, vamos assim dizer.
Mas com esse momento que hoje estou vivendo aqui com todos nós estamos vivendo, creio que sairei daqui com uma motivação bem superior a que eu entrei nesse auditório. Então, agradeço mais uma vez ao convite e quero também justificar a ausência do presidente do Conselho Regional da Administração, administrador Marcos Caleb, porque está havendo uma plenária na noite de hoje, como também a presidente da Academia Paraibana de Ciência da Administração, a administradora Luciana Rabai. Compromissos profissionais impediram de vir aqui a esse momento. Então, para mim, eu me sinto muito honrado em estar participando, como falei anteriormente, e também tendo a oportunidade de reencontrar várias pessoas, vários profissionais queridos do nosso convívio. E, se me permitem, Elba, que convivemos um bom tempo com o Carlos Ernesto em consultoria, para mim foi um bom reencontro, como também o professor que está aqui ao meu lado esquerdo, o professor Wendel Rodrigues. Mas esses encontros são muito importantes, porque é um momento de agradecermos a Deus por estarmos vivos e termos superado tantos problemas. Problema de saúde. Não fui excluído, não estou excluído dessa relação. Tive problemas, sim. Mas a grande questão é a gente superar e agradecer, porque não foi fácil. Embora, como eu falei ainda há pouco, não priorizei meu livro, e eu sempre digo, muitas vezes se usa como álibi a Covid para não cumprimento do seu compromisso ou do seu projeto. Não, problema de Covid é uma desculpa que eu não aceito e nem procuro usá-la. Mas o importante é que estamos aqui participando desse evento. O professor Carlos Ernesto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no primeiro curso MBA de Gestão de Consultoria Organizacional. Recebi o convite e então fui, primeiro dia de aula, conversei com, até então, Carlos Ernesto, não amigo Carlos Ernesto, e gostaria de participar do primeiro módulo como ouvinte, para ver como me sentia como aluno. Até então, 35 anos de magistério do lado de cá, e não como aluno. E, para surpresa minha, me senti altamente confortável e receptivo aos professores que lá chegavam para ministrar a aula. E teve até um que me provocou: professor, o que é que você está fazendo aqui? E para mim, eu digo, estou aprendendo. Eu acho que na hora que você para de aprender, está complicado. Para de querer aprender, está complicadíssimo. E o importante é que a aproximação com o Carlos Ernesto, com o amigo Carlos Ernesto, tornou uma questão uma razão muito forte. E ao terminar o curso, o primeiro curso, repito, o MBA Consultoria Organizacional, eu já estava exercendo a atividade de consultoria, mas o curso me deu um norte. Eu exercia, eu trabalhava, prestava consultoria, não dava que as pessoas tinham a dizer, não, eu dou consultoria. Não, eu vendo consultoria. E era o meu caso. Mas eu não sabia se estava dentro de uma formatação técnica, lógica, da consultoria. E esse curso veio no momento oportuno, fazer com que eu passasse essa reciclagem e continuasse desenvolvendo. E daí volto a enfocar o nome do professor, do escritor Carlos Ernesto.
recebi o convite da Ernest Associados para me tornar consultor associado da empresa de Carlos, à época, Ernest Associados. E começamos a produzir alguns trabalhos, dentre eles a Link Informática, um outro no TRT, empresa imobiliária, empresa de hotelaria. Tivemos um trabalho muito oportuno. Mas o que me chamou mais atenção nesse meu cidadão aqui é que ele, apesar dos pesares, eu estou me referindo à pandemia, mas ele não enrolou a bandeira. O Carlos Ernesto usou a tecnologia para se fazer presente, para marcar presença em todos os momentos e transmitir e socializar aquele conhecimento que ele tão bem domina, numa amplitude bastante conhecida. E Carlos, vamos dar live da vida, vamos participar de live, vamos fazer live, e ele sempre firme e forte, e os convites chegando e nós participando com ele como ouvinte, como assistente. E para mim Carlos é uma referência, por essa razão de ser uma pessoa que não se acomodou, apesar dos pesares, profissionalmente realizado, mas tinha essa vontade, esse desejo de transmitir, de socializar o conhecimento que tinha para as pessoas. E continua. E esse livro vem coroar exatamente essa busca constante de Carlos pela inovação, pelo aprimoramento do conhecimento, pela transmissão das informações a quem interessar nesse campo, nesse segmento de consultoria e outros segmentos. Então, para mim, Carlos Ernesto é uma referência nesse segmento. E não sei se eu já me acomodei, mas ano passado completei 50 anos de formado, dezembro de 2022, e achei por bem de dizer, eu acho que já está na hora de parar. Mas olhando aqui para o lado esquerdo, eu digo, não está na hora de parar. Vou seguir o exemplo do professor consultor Carlos Ernesto. Quando tiver oportunidade, embora eu tenha outra atividade, mas não atividade na minha área, no meu segmento de profissional, a gente não pode ficar de braços cruzados, estou num trabalho social, mas abrir os olhos e vamos ver o que é que eu poderei fazer a partir de hoje, principalmente, Carlos, a produção e a conclusão desse livro, que já tem capa, já tem título, Eu e a Administração, uma viagem além do tempo. Então eu quero deixar esse legado para os profissionais da administração, colegas que conviveram comigo, não só em sala de aula, mas também nos órgãos de classe, tipo Conselho Regional de Administração, Conselho Federal, Academia Paraibana, Academia Brasileira de Ciência e Administração. Então, quero deixar esse produto para que fique marcada a minha participação ou a minha contribuição à categoria dos administradores. Então, esse livro de Carlos, repito, será para mim uma referência e vou me espelhar nele. O livro não está formatado, está produzido maciçamente, mas a formatação, vou entregar uma editora, a ideia editora, já falei com o moço de lá, mas a composição, a formatação, eu vou procurar seguir Carlos Ernesto. Até nisso eu quero segui-lo. Carlos, com prazer, eu acho que me alonguei demais falando e eu não podia exatamente nesse momento deixar de fazer referência, não a mim, mas ao escritor, o professor Carlos Ernesto. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos ouvir as palavras da presidente da Associação Comercial da Paraíba, senhora Melka Farias. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do nobre Carlos que está aqui e que é uma referência para nós. E o que falar para você hoje, Carlos? Para mim é uma honra
Uma honra estar aqui, estar nessa mesa com você. Agradecer a presença dos diretores da Associação Comercial que estão aqui, do nosso ex-presidente, da nossa Direx, que está aqui, diretoria executiva, fez questão de vir lhe prestigiar, porque você é um líder inspirador para a Associação Comercial da Paraíba. Você tem generosamente dado a sua contribuição no associativismo dentro da nossa entidade. E o que é ser um líder inspirador? Como ser um líder inspirador? É muito para além do que a gente possa imaginar, porque ser um líder não é atrair seguidores. Ser um líder é você ter a capacidade de formar outros líderes e deixar no seu lugar. Pessoas que vão construir pontes maiores do que as pontes que nós estamos construindo. Isso você tem feito, isso você tem nos ensinado a fazer. Então, e muito generosamente você tem feito isso. Então eu quero agradecer, dizer para você e para todos os seus que estão aqui, sua família, seus amigos, as pessoas que estão aqui são as pessoas que lhe amam, pode ter certeza, que lhe respeitam e que tem você como uma referência no que você faz, não pelo seu currículo, mas pelo seu coração e pela sua mente, pela sua capacidade de passar às pessoas o que você tem dentro da sua mente. Então eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de fazer essa homenagem, porque homenagem a gente tem que fazer em vida, dar honra a quem tem honra, E eu estou muito feliz por estar participando da história da sua vida, porque eu sei que esse dia é um dia histórico para você. E não só para você, mas para os seus, também para a sua família que está aqui, prestigiando para os seus amigos. Então que honra minha estar aqui, partilhando com você da história da sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade. Conte sempre, sempre com a Associação Comercial da Paraíba, com os nossos associados. Nós estamos abertos a todas as suas sugestões, como sempre estamos na Associação Comercial da Paraíba, apesar de ter o nome comercial, mas ela é da indústria, do comércio e do agro, dos serviços e do agronegócio. Nós fazemos questão de ser a voz do setor produtivo, de estarmos atuantes não só nas pautas político-econômicas, mas também nesse network orgânico que nós conseguimos fazer lá, através e por meio dos nossos associados, por meio do ambiente de negócios que a gente prepara, nesses momentos que a gente prepara e que cada um faz a sua parte, porque o maior negócio do mundo é o relacionamento. São as conexões que nós fazemos em todos os momentos. Num momento como esse, podemos também fazer negócios e fazermos conexões extremamente importantes para as nossas vidas profissionais, para as nossas vidas pessoais e para os nossos relacionamentos interpessoais. Então, Carlos, muito obrigada por esse momento. Conto com a Associação Comercial. Vocês que ainda não conhecem a Associação Comercial, faço o convite a todos vocês que entrem nas nossas redes sociais, conheçam a atuação da Associação Comercial da Paraíba, o que nós temos feito e o quanto nós podemos fazer se todos nós estivermos juntos e unidos em prol do associativismo proativo no nosso Estado. Muito obrigada e que você continue sempre formando e transformando pessoas em líderes inspiradores e de alta performance. Neste momento teremos uma breve apresentação do livro Liderança de Alta Performance e quem terá essa missão é o jornalista William Rodrigues. Muito obrigado, prometo que serei breve, mas eu também não vou comentar os adjetivos. Aqui é o nosso anfitrião, nosso querido anfitrião. Muito boa noite, meu querido amigo Carlos, que prazer, que privilégio. Cumprimentar a querida Belka também, professor Lúcio, que muito nos honra aqui, meu amigo Richelle, jornalista super talentoso, e as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu cumprimento e abraço através de 3 pessoas muito queridas para mim, ex-alunos Elba e Guilherme, que viraram amigos, e a minha querida amiga empresária Andréa Barros. Bom tê-los aqui. Queridos, a mim cabe ser um pouquinho só mais longo, porque eu li o livro 2 vezes e eu preciso apresentá-lo aqui para criar a expectativa para vocês. Eu já posso antecipar que ele é realmente muito, muito especial. Mas eu preciso começar destacando que eu, de fato, estou muito honrado, meu amigo. Eu estou muito honrado, de fato, em estar aqui.
Primeiro porque você eu conheço há 13 anos. 13. Uma amizade que ela foi iniciada num curso de inglês de uma maneira completamente despretensiosa, em que nós estávamos lá na sala de aula aprendendo, e que depois ganhou solidez no ambiente acadêmico, onde nós dividimos os espaços acadêmicos onde dávamos aula e que avançou acima de tudo para o cenário profissional. O sucesso dessa noite se deve exclusivamente, aliás, dessa noite e dos dias que antecederam. Porque eu estava no grupo lá do evento e eu fiz essa referência. Quero conversar e cumprimentar Carlos. O homem só estava dando entrevista no rádio, na televisão, no jornal, no portal. Impressionante isso. E esse sucesso todo acontece por tudo que você construiu, por tudo que você desenvolveu ao longo de uma carreira, de uma história fundamentada em alguns princípios que eu dialogo diretamente com eles, princípios como ética. Carlos é uma das pessoas mais éticas que eu conheço, uma pessoa extremamente comprometida com o outro, com o conhecimento, e extremamente generoso. Por tudo isso, essa atmosfera tão especial que eu percebo desde a minha chegada aqui. Mas eu também me sinto honrado, verdadeiramente, porque seu livro ele não nos ensina apenas a ser um líder melhor. Ele nos ensina, e eu falo porque eu li 2 vezes, a ser um ser humano melhor. Isso é, acima de tudo, extremamente importante. E agora falemos sobre o livro Liderança de Alta Performance. Todas as vezes que eu vou ler o livro, queridos, uma confissão, a primeira coisa que eu faço é olhar quem escreve, verdadeiramente. Às vezes circulando pelos ambientes da biblioteca, às vezes uma livraria, eu observo o autor e eu sempre avalio quem era esse autor. E a segunda pergunta que eu faço é: será que isso vai levar conhecimento, conteúdo a agregar na minha vida? Porque eu não acredito verdadeiramente numa vida onde nós separamos o ambiente, a vida pessoal e a vida profissional. Há uma década havia esse conceito: a minha vida pessoal é uma coisa, a minha vida profissional é outra. Esse conceito é absolutamente ultrapassado, ele não existe mais, porque a vida é uma só. E ao ler a sua obra, Carlos, ao ler a sua obra, eu refleti sobre as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Mudanças extremamente importantes e necessárias para o equilíbrio entre os líderes que você nos ensina e os liderados. A liderança tradicional, tão propagada durante anos, ela não tem mais espaço nesse ambiente inovador, nesse ambiente tecnológico, nesse ambiente tão complexo. Também por isso, a obra ela é obrigatória para líderes tradicionais e experientes, porque permite revisitar alguns conceitos importantes, obrigatória para líderes iniciantes, porque é um guia. Seu livro é um guia, eu vou pontuar isso aqui, como ele é incrível. E obrigatória para as pessoas que almejam e desejam exercer a liderança. Eu sei que não faltam livros, não faltam artigos acadêmicos e especialistas, sobretudo no mundo virtual, que abordam o tema. Só que sua abordagem, meu querido, é completamente diferente. A sua abordagem é uma abordagem porque a sua trajetória de liderança, não por você ter ouvido falar, por você ter vivido, inclusive, no campo de batalha. E a sua partilha, Carlos, ela chega de uma maneira simples, sem qualquer rigidez acadêmica, e não é um mosaico de eufemismo que dificultam a compreensão e a aplicabilidade de tudo que a gente aprende aqui no livro. Ao contrário, muitas vezes os especialistas, sobretudo de palco, ganham esse status por sincronizar meia dúzia de frases feitas associadas a umas frases de efeito. Não é o seu caso. Não é. Eu posso garantir e coloco a minha carreira em jogo nisso. Aliás, a sua história é extremamente inversa. E eu explico melhor. Eu tenho convicção que todos aqui, comigo não é diferente, na minha carreira eu só ouço quem tem resultado. Não adianta. Eu só ouço as pessoas com resultado. E se alguém se propõe a ensinar alguma coisa, eu observo se essa pessoa tem resultados naquilo que ela se propõe a ensinar. Você não apenas tem resultado, como você pega na nossa mão e nos ensina. E o seu livro, verdadeiramente, nos mostra isso. O livro é único porque ele se propõe a ensinar sobre liderança por alguém que é um líder testado e experimentado.
Eu vou sugerir que o próximo livro seja só o currículo de Carlos, que é uma coisa impressionante. Impressionante. E depois desses 13 anos de amizade, projetos empresariais juntos, eu posso afirmar que você, meu amigo, é um líder inspirador. Você é um líder inspirador para todos nós. Carlos, vocês conhecem a trajetória dele. E logo na abertura do livro, ele transita sobre alguns atores tradicionais e contemporâneos, navega de Confúcio Lacombe, passando por Simon Sinek, que aliás é um escritor britânico que eu gosto muito, por sinal, e que ele nos ensina que existem líderes e aqueles que lideram. Normalmente, líderes, eles são embutidos ou eles possuem um cargo e muitas vezes se aproveitam desse cargo para influenciar. Aqueles que lideram, que é o conceito de Simon Sinek, que você tanto trabalha no livro, são aqueles que inspiram. Então, já me antecipo a dizer que você é aquele que inspira. Você não é apenas um líder imbuído de um cargo. É extremamente importante destacar isso. Só que essa inspiração exige inteligência emocional e você dedicou um capítulo exatamente a isso. Queridos, se nós não nos preocupamos ainda com a inteligência emocional, é hora de nos preocuparmos. Absolutamente é necessário. Você nos apresenta os pilares da inteligência emocional. E o que me surpreendeu nesse capítulo é que você mergulha num conjunto de orientações práticas para garantir equilíbrio e reações desproporcionais às nossas circunstâncias do dia a dia. Você nos ensina isso. Empatia, sociabilidade. Afinal, como é que a gente pode contribuir na vida do outro? No fundo, todos nós líderes que nos empenhamos para isso, nós devemos nos preocupar com o outro. Você ensina lá, queridos, me perdoe tanto spoiler, tá? Porque eu fiquei muito empolgado. Você nos ensina lá uma técnica maravilhosa que você chama de parada técnica, né? São os pit stops. Eu vou contar um episódio para você. Há 2 anos, a minha mulher está acompanhando pela internet. Te amo, querida. Tá aqui, olha, o nosso inspirador, nosso líder inspirador. Há 2 anos, eu e minha mulher estávamos tocando um projeto, equipe alinhada, afinada, muitas frentes. E de uma hora para outra, você cita isso no capítulo, as pontas começaram a se soltar. E aí era um caos, eu fui para um lado, ela foi para o outro, a equipe envolvida, e houve um momento que eu disse, querida, vamos tomar um cappuccino? Ela olhou para mim, é o quê, meu? Um cappuccino? Vamos tomar um cappuccino? Ela, como assim? Eu digo, sim, vamos dar uma paradinha, vamos conversar. Você ensina isso. Passaram 20 minutos, com o cappuccino e o papo, a gente volta com energia renovada. Foi uma parada, de fato, revigorante. E talvez você não saiba, mas eu vou revelar agora. Sabe como eu aprendi sobre essa parada pit stop que você cita no capítulo 1? Eu aprendi durante um dos nossos telefonemas quando eu morava em Brasília. Deu telefonemas de pelo menos 120 minutos, 2 horas conversando, verdadeiramente. E ali você pontuou isso para mim de uma parada técnica necessária que fez muito sentido e eu passei a aplicar. E aí você avança no seu livro falando sobre a necessidade de praticar a assertividade nas nossas comunicações. E de imediato já quebra um paradigma, eu adoro isso. Porque você vai lá e diz, olha, vamos derrubar um mito. Você inclusive disse hoje, numa entrevista na Band News que eu acompanhei, fã é assim, acompanha tudo que o ídolo faz, como se percebe. E você destacou, se comunicar com assertividade é se comunicar com precisão. E você faz, inclusive, muitas analogias ao longo do livro. É extremamente importante que nós estejamos presentes para isso. E você avança numa dor que eu tenho certeza que quem lidera aqui já vivenciou e quem ainda não lidera e deseja vai vivenciar. Como recrutar e selecionar colaboradores. Meu Deus do céu, isso é uma dor, gente. Olha aqui, isso é uma dor gigantesca. É incrível isso. E há um capítulo específico nessa obra que ele detalha exatamente como nós devemos fazer. A definição das competências, o comportamento, o recrutamento, entrevista, acolhimento, perguntas adequadas e a dica e orientação de ouro. Queridos, quando eu falo que é imperdível, é porque é imperdível. A orientação, o teste situacional para que o candidato, para que você possa estabelecer uma conexão com o candidato. E o erro muito comum e frequente, como eu cometi esse erro, Carlos?
contratar pessoas parecidas com você. Líderes inexperientes imaginam, e eu vivi isso, que nós devemos contratar pessoas parecidas conosco. E esse é um erro. E você mostra por quê e dá o encaminhamento. E você avança. Como delegar de forma eficaz? Essa é uma outra dor. Será que fulano, beltrano, ciclana vai fazer da maneira adequada? E você tranquiliza a nossa mente, o nosso coração no livro, dizendo que sim. Avança no capítulo da escutativa para líderes e gestores. E você chega, acima de tudo, no ponto que eu considero crucial, que é o feedback positivo. Já pensou se todos os nossos liderados pudessem, acima de tudo, ter um feedback construtivo, que pudessem fazê-los crescer, avançar? E aí você vê como é que a gente administra, no capítulo especial, os conflitos que são inevitáveis no nosso dia a dia. Passo a passo. Eu achei brilhante essa orientação. Líder deve atuar como moderador. Parece óbvio, mas na prática não é o que acontece. E por fim você cita o capítulo As 5 competências de um líder eficaz. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa. Esse capítulo é ouro. Mas não comecem por ele, tá? Tem uma jornada, não pulem para começar por ele. Eu falei para você, partilhei, eu adoro doce, gosto muito de pudim. E quando eu estava lendo, pudim é o seguinte, quando começa a comer, quando está no finalzinho, eu vou parando bem de maneira lenta para que não acabe logo. Foi a mesma coisa do livro. Eu estava em Porto Velho, numa viagem de trabalho, e eu passei a mensagem para Carlos, disse, meu amigo, eu estou terminando, mas não quero terminar não. Eu liguei isso para você e disse exatamente, você nos ensina as 5 competências de um líder eficaz. Primeira, adaptabilidade. Segundo, equilíbrio emocional. Terceiro, foco. Quarto, resiliência. E o quinto, autodesenvolvimento. E aí eu quero ousar e sugerir uma 6ª competência nessa etapa final aqui da minha exposição. A 6ª competência para qualquer líder eficaz é ele ter inteligência para, de forma muito rápida, ler este livro. Os líderes que são inteligentes não podem deixar ou demorar para ler, queridos. Vocês que adquiriram, leiam de imediato. Eu estou falando, não é tão bom, é melhor que pudim. Nessa incrível noite, eu finalizo com 2 partilhas muito especiais. Muito especiais. A primeira, valeu a pena percorrer 4.218 quilômetros, voar por 11 horas, passar por 3 conexões. E a segunda partilha que eu estou muito feliz e emocionado, porque para mim você representa um grande, um imenso e um inesquecível líder. Meu irmão, meu amigo, parabéns. Que seus amigos que aqui estão, que te amam, permaneçam sempre ao seu lado, te aplaudindo. E eu sou entre eles. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Engel, pelas belas palavras. E outro momento muito esperado agora, né? Nós vamos ouvir o autor do livro. Vai falar sobre o significado desse momento para ele, como foi o processo de construção dessa importante obra para o mundo dos negócios. Com a palavra, o professor Carlos Ernesto. Boa noite a todos e a todas. Eu elaborei um roteiro para compartilhar com vocês, mas depois de tantas palavras generosas, eu não sei se eu vou conseguir seguir o roteiro, pela emoção que vocês me deixaram, né? Um amigo Lúcio, né, que passou não só de ser amigo, parceiro e posso dizer também um irmão, né, pela trajetória que nós construímos juntos. A amiga Melka, que me dá a honra de estar aqui, inclusive me pegou de surpresa, não sabia que ela vinha prestigiar, e como presidente da Associação Comercial, me dá a honra de estar aqui trazendo palavras tão generosas como você trouxe, que eu não imaginava que seria digno de ouvi-las, né? Mas fiquei muito feliz, né, pelas suas palavras, né, bonitas e generosas. Amigo Wendel, amigo de mais de 13 anos, como ele falou, nos conhecemos num curso, numa sala de aula de um curso de inglês,
nos tornamos parceiros profissionais, amigos e irmãos. Porque quando eu tenho alguma dificuldade, ligo para o Andy, compartilho com ele as dificuldades que estou vivendo, que estou sentindo. Quando ele tem alguma dificuldade, alguma dúvida, ele liga para mim, e quando ele falou 2 horas de conversa, não exagerou, às vezes até mais, né? Então, para mim, é uma grande honra estar aqui nessa mesa, compartilhando as minhas experiências, junto com pessoas queridas, pessoas amadas, e que cada vez mais fortalecem a nossa relação. Mas eu gostaria de apresentar os meus cumprimentos, além dos membros da mesa, como já falei, mas também os meus cumprimentos a todos os amigos e amigas que estão aqui presentes, que se disponibilizaram a sair de casa, de suas atividades profissionais, numa terça-feira à noite, depois de um dia de trabalho e depois de um dia dos namorados, para estarem aqui prestigiando o lançamento do meu livro. Então, isso para mim é uma grande honra. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a participação e a presença de todos vocês nesta noite, que para mim é extremamente significativa. É como os colegas disseram, vai ficar marcado para a minha vida estar aqui junto com vocês, né? E como diz aquele ditado, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, o primeiro livro, acredito, também nunca vou esquecer. Né? Existe um antigo ditado que diz que o ser humano tem 3 missões a serem cumpridas ao longo da sua trajetória de vida. Primeira, ter filhos, que está relacionado com a perpetuação do DNA de cada indivíduo. A segunda missão, plantar uma árvore, porque está relacionado com o ecossistema e a perpetuação da própria espécie humana. E a terceira missão, escrever um livro, porque está relacionado com a perpetuação de um legado. Ao longo da minha trajetória de vida, há algum tempo já tinha cumprido as 2 primeiras missões. Faltava-me a terceira. Portanto, a experiência de escrever um livro foi não apenas a realização de um sonho, mas o sentimento do cumprimento de uma missão de vida, que é contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estejam conectadas comigo, compartilhando o aprendizado que tive ao longo da minha trajetória, contribuindo assim para uma sociedade melhor. Mas para a realização desse sonho, eu tive que me defrontar com um conflito. Como atender ao meu nível de exigência, para não dizer perfeccionismo, e me dispor a dar os primeiros passos. Por isso, amigo Lúcio, lhe estimulo a concluir a sua obra e faço um desafio para estarmos aqui futuramente para o lançamento de sua obra, que você já compartilhou e também é um dos seus objetivos de vida. Com certeza. Tenho filhos, tenho netos, está faltando um livro, como você falou. Já plantou árvores também, né? Legal. No auge desse conflito, eu aprendi com um dos meus mentores que feito é melhor que perfeito. Estávamos no ano de 2020. Estávamos em plena pandemia. Empresas em lockdown. Um mundo parado. E eu tomei a decisão. Vou fazer desse limão da pandemia uma limonada. E lembrei de uma frase inspiradora proferida por um filósofo existencialista francês, Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: o mais importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, naquele momento, o mais importante não era a pandemia, o lockdown que nós estávamos vivenciando, mas o que eu poderia fazer com esse cenário
que estava sendo vislumbrado e estava sendo vivenciado por todas as pessoas que estavam nesse contexto. E inspirado por essa reflexão, eu tomei outra decisão. Vou levar para o digital algumas atividades que eu realizava no mundo presencial. Desse modo, me deparei com 3 desafios. O primeiro, iniciar um processo de aquisição de autoridade no ambiente digital por meio da realização de lives que o amigo Lúcio Mariano se reportou, visando ao compartilhamento de conhecimentos e troca de experiências. Inclusive, muitos dos que estão aqui presentes me deram a honra de me acompanhar em essas lives que eu ministrava. O segundo desafio é elaborar e lançar um curso para o ambiente digital, porque eu era acostumado a ministrar cursos e preparar cursos para o ambiente presencial. E aí me dispus a superar todas as dificuldades que eu tinha no ambiente digital, porque nem Instagram no início de 2020 eu tinha. Eu não sabia o que era um story nem o que era um feed. Eu não sou dessa geração que nasce com o celular na mão. E me dispus, né, a desbravar, né, essa selva que para mim era desafiadora. E assim, enfrentando esse desafio, nasceu o curso digital Descomplicando a Liderança, do qual tenho a honra de ter aqui na sala alguns alunos que fizeram parte da primeira turma. A minha amiga Elba Dantas participou da primeira turma, pioneira. O amigo Maurício Timóteo, que também está aqui presente, me dá a honra também de prestigiar. E o amigo advogado Guilherme Bruno, também um dos alunos da turma pioneira. E isso me orgulhou muito, porque foi um desafio enfrentado, você entrar num ambiente que você não conhece e não saber se teria pessoas que tivessem interesse no seu projeto. E aí eu agradeço a vocês pela força que me deram, se inscrevendo no curso, estando hoje aqui presentes para o lançamento do meu livro. Então, agradeço a vocês, além de outros que não puderam estar aqui presentes. E o terceiro desafio que eu me dispus em plena pandemia foi escrever um livro. Mas me surgiram algumas dúvidas. Por exemplo, sobre o que eu vou escrever? Quais os temas que eu devo abordar? Eu vou falar de gestão de carreira, que é um dos temas com os quais eu transitei ao longo da minha trajetória profissional. Inclusive, coordenei o programa de orientação de carreira do Banco do Brasil, quando trabalhava na direção geral, na diretoria de gestão de pessoas do Banco do Brasil em Brasília. Eu coordenei o programa de gestão de carreira dos funcionários. Teria possibilidade, inclusive a minha dissertação de mestrado também abordou essa questão da gestão de carreira. Mas me veio outra dúvida, talvez seja melhor falar sobre desenvolvimento de equipes, ou quem sabe falar de coach, que é um tema também que eu pesquiso, ou falar de liderança. Então me ocorreram essas dúvidas, mas me ocorreu uma ideia. Eu vou fazer uma pesquisa com os empresários que eu conheço, que são amigos, que estavam também vivenciando a pandemia, suas empresas fechadas, e eu fiz uma pesquisa fazendo a seguinte pergunta: quais características pessoais você tem colocado em prática e que estão ajudando a superar as dificuldades enfrentadas neste momento de pandemia? Recebi mais de 80 respostas, inclusive alguns dos que estão aqui presentes tiveram a oportunidade de contribuir com essa pesquisa. O resultado da pesquisa me fez optar pelo tema liderança inspiradora, porque eu recebi muitos depoimentos que eram realmente de líderes inspiradores. E aí, dentro desse contexto de falar sobre o tema liderança, uma coisa que um amigo Wendel falou, né, nós temos que falar daquilo que a gente vivencia. Porque se a gente fala apenas de teoria e de conceito, perde o sentido. Eu fiz questão de escrever um livro, não um livro teórico sobre liderança como tantos outros que existem, mas um livro onde eu relatasse as minhas experiências práticas, as minhas dificuldades como líder,
Fui gerente de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil aqui na Paraíba, como um amigo Michele ressaltou. E no exercício dessa atividade, eu e minha equipe coordenávamos mais de 1.000 funcionários, éramos responsáveis pelo gerenciamento de mais de 1.000 funcionários no estado da Paraíba. Depois que vim de Brasília, vim ser gerente de gestão de pessoas aqui no estado da Paraíba e tive muitas dificuldades, tive que superar muitos desafios. Então eu optei, em vez de estar falando de liderança de forma conceitual, eu vou falar de uma maneira prática. Vou relatar as minhas experiências e informar como é que eu superei as minhas dificuldades. Eu acredito que faz muito mais sentido do que estar lendo ou estar trazendo conceitos teóricos de liderança. E nasceu então o livro Liderança de Alta Performance, um guia prático para se tornar um líder inspirador. Com isso, eu compartilho as minhas experiências vividas, mas também os meus aprendizados com os líderes com os quais eu convivi ao longo da minha trajetória, tanto como subordinado, como colaborador, como membro de equipe, mas também os líderes que eu tive como parceiros, e aprendi muito com eles. As experiências vivenciadas como líder contribuíram para o meu crescimento, não apenas profissional, mas também para o meu crescimento como ser humano. Como o amigo Wendel citou, eu tive a preocupação de trazer contribuições que valessem não apenas para o ambiente corporativo, mas também que servisse para a vida das pessoas, para as relações das pessoas, independente de estar exercendo ou não cargos no ambiente organizacional. Durante o percurso surgiram dificuldades. Algumas vezes eu pensei em desistir, mas lembrei-me de outra frase inspiradora proferida por um autor desconhecido, mas que a tenho como um guia em vários momentos de minha vida. Desistir sem tentar é pior do que tentar e não conseguir. E inspirado nessa frase, eu segui adiante. E para superar as dificuldades, recorri aos amigos, na busca de parcerias, que me ajudaram significativamente na execução do projeto. Um desses amigos aos quais recorri, o amigo empresário aqui presente, Assis Alves, líder referência, que eu tenho como referência, que me inspirou também para escrever o livro. O amigo Assis gentilmente contribuiu, fazendo a primeira revisão dos primeiros manuscritos. Tirou o seu tempo, se propôs e se disponibilizou a contribuir com a primeira revisão do livro. Isso me honrou muito, amigo Assis, e é uma grata satisfação, uma enorme alegria tê-lo aqui, como até coautor do livro, porque você contribuiu com ele. Né? Outra amiga a quem recorreu, Paula Zardeto, de São Paulo, que prestou excelente trabalho na transcrição da linguagem coloquial, característica das lives que eu realizei, para a linguagem literária, bem como para a ilustração da obra. Professor João Trindade, não vi se ele está aqui presente. Professor João Trindade está presente? Não está, né? Professor João Trindade Cavalcante, criterioso profissional que se incumbiu da revisão ortográfica, dando-me verdadeiras aulas sobre gramática. Tive a oportunidade, ao longo desse percurso, de fazer várias lives relacionadas a temas corporativos, mas optei por concentrar no primeiro livro algumas dessas lives, alguns desses temas que eu abordei, e me sobrou material. Amigo Wendel, você me instigou, né, dizendo que... Segunda, novos livros. Isso. Precisamos. Que o pudim estava acabando e você não queria que acabasse. Não queria.
e me desafiou: Carlos, continua, eu quero mais. E isso me deixa, né, instigado a pensar, quem sabe, no segundo volume. Finalizando, registro meus agradecimentos à Fundação Casa de José Américo, nas pessoas de Ana Serrano, Lidiana, Duda, Laura, que está aqui presente, e Júnior, pela atenção e presteza nos serviços prestados. Aproveito para ler alguns agradecimentos que eu registrei no livro, porque eu acho que esse é o momento de me reportar a esses agradecimentos. Não trouxe o óculos, mas vou tentar ler, né, aqui alguns agradecimentos. Agradeço a todos os meus professores, mestres, orientadores, gestores e mentores, formais e informais, com os quais tive a honra e a felicidade de conviver em diversos momentos de minha vida. Agradeço a todos os meus alunos dos cursos de graduação, pós-graduação, ensino médio e universitário e de universidades corporativas, com os quais tive a oportunidade de aprender muito mais do que ensinar. Agradeço a todos os colaboradores que fizeram parte de minhas equipes de trabalho, com os quais tive a oportunidade de aprender a ser um líder melhor. A todos os clientes que confiaram no meu trabalho e com os quais tive a oportunidade de trocar experiências, aprender e aprimorar as minhas competências como consultor empresarial, coach e mentor. Aos meus irmãos Jaidel, Josailda, Jaildo e Jailton, como também aos sobrinhos e netos que sempre me apoiaram e torceram por mim. A minha sócia e filha, Carla Poliana, por sempre acreditar em mim e de quem me orgulho pela trajetória profissional e de vida que está construindo. A minha companheira, aqui presente, Amanda, pelo apoio e compreensão em todos os momentos. Registro um agradecimento especial ao amigo Jerônimo Lima, presidente da Associação Brasileira de Consultores, ABCO, pela rica contribuição na elaboração do prefácio que, em poucas palavras, conseguiu dar uma verdadeira aula sobre o que é liderança. E com as questões levantadas, fez sentir-me desafiado a considerar a possibilidade de continuar registrando em um livro minhas reflexões a respeito do instigante tema da liderança. Então, Wendel, mais um que também me instigou a continuar. Ao amigo empresário CEO da Romanel Paraíba, Assis Alves, que com sua experiência empresarial e seu olhar clínico trouxe valiosas contribuições na revisão do texto. Ao amigo empresário, jornalista e influenciador digital, Wendel Rodrigues, que com seu apoio e incentivos em nossos incontáveis cafezinhos, instigou-me de forma significativa a encarar o desafio de publicar esta obra. Registro ainda um agradecimento especial a Paula Zardeto, social media, pela excelência do seu trabalho na transcrição para o formato de texto de algumas lives que publiquei em minhas redes sociais, bem como pela contribuição na formatação do design
proporcionando um visual mais agradável na leitura do texto. Aos meus alunos e mentorados da turma pioneira do curso digital Descomplicando a Liderança, Elba Dantas, Fábio Bandeira, Guilherme Bruno, Luciana Zenay, Maurício Timóteo e Vera Brock, que, com nossas trocas de experiências, contribuíram significativamente para que eu adquirisse confiança e enfrentasse o desafio de publicar este livro. Não poderia deixar de agradecer aos amigos, amigas e familiares que, de forma direta ou indireta, com seus feedbacks, depoimentos e diversos trabalhos em parcerias, me motivaram e contribuíram para o aprimoramento desta publicação. Assim, Mário José, Aloysio Vasconcelos, André Alves, Angelita, Antônio César, Antônio Cláudio, Arionei Dourado, Antônio César, Bruno Pereira, Caroline Bastos, Cristiana Elias, César Nascimento, aqui presente, Denise Gadelha, Edcarla Ferreira, Elaine Santos, Francisco Nicolau, em memória, que faleceu o ano passado, Helder Alves, Hilton Freire, Isaac Baraúna, Isabel Moraes, aqui presente, Josilane Marques, Josuel Gomes, Júlio Pinho, Carl Silva, Leonardo Wilke Bolt, Leonardo Franca, Luana Silva, Lúcio Mariano, amigo aqui ao meu lado, Luzimar Siminovich, Manuela Cristina, Márcia Melo, aqui presente, Márcio Franciscato, Michele Salles, Mona Lisa Ernesto, Neucimar dos Santos, Pedro Paulo Carbone, Raíssa Tayane, Rayane Larissa, Ricardo Barros, Roberto Braga, aqui presente, deu-me a honra de estar aqui, veio de Campina Grande especificamente para prestigiar esse momento, e Sinésio Maia. Aos fornecedores e parceiros, Daniel Carvalho, Daniel Dantas, Fábio Bandeira, Eduardo Lemos, João Trindade, Leonardo José, Marcos Henriques e Walter Rito, pela troca de experiências e aprendizados compartilhados. A editora Dialética, pela oportunidade de publicação. A todos os líderes e liderados com os quais aprendi e que me inspiraram para ser não apenas um melhor gestor, mas, acima de tudo, um melhor ser humano. Por fim, agradeço a Deus por me direcionar por caminhos alinhados com os valores que norteiam a minha trajetória profissional e de vida. Para concluir, vou ler uma frase que está na orelha inicial do livro. Muitas vezes, o sucesso é o resultado de uma sucessão de erros que foram superados porque o indivíduo não desistiu e acreditou que poderia acertar. Eu não desisti. Espero ter acertado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Parabéns pela obra. Agora teremos oportunidade de obter uma cópia autografada do livro Liderança de Alta Performance, guia prático para se tornar um líder inspirador, aqui no local, do lado de fora. Está sendo feita a venda da obra, mas aqueles que quiserem adquirir pela internet, informamos que já está disponível nas principais plataformas de comercialização, tanto na versão impressa como na digital, mas autografado só aqui. Bem, nesse momento, então, eu peço que a mesa seja desfeita, vamos prestigiar esse momento. Pedimos a todos que se dirijam à mesa de autógrafos, onde o autor estará disponível para autografar o livro ou conversar com vocês. Também será servido um coffee break neste momento. Aproveitem para fazer o que muitos falam no meio empresarial, o networking. Agradecemos a presença de todos, especialmente ao autor, por compartilhar o seu conhecimento. E lembrem-se de que a busca pelo sucesso nos negócios é uma jornada constante
E esse livro certamente será um recurso valioso para cada um de vocês. Boa noite e até a próxima.